coração dele. Pai, quero te agradecer pela vida do Paulo, por tudo que ele é, por tudo que ele é importante para Deus e para nós, para sua família. E agora, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, nós queremos abençoar nesta palavra que o Senhor colocou no coração dele para trazer para nós nessa manhã. Abençoe a nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa. Haja unção, Senhor, a graça de Deus venha sobre ele agora, a tua presença, Senhor, e fala conosco através da vida do teu servo. Nós o abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, amor. A paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos aqui, né? Mais um dia que Deus fez. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu fico um pouco lá no carro, lá, porque como a Vera, ela faz parte do louvor, então a gente tem que chegar cedo aqui, né? Então nós somos os primeiros soldados, juntamente com os diáconos, a chegarmos aqui. E eu estava orando, né? E agradecendo a Deus por esse dia tão gostoso, né? Um dia tão abençoado. Tá calor. Ontem Deus mandou uma chuvinha, né? Para dar uma aliviada. Mas hoje tá esse solzão aí bem gostoso. E antes de começar propriamente aqui na palavra, irmãos, nós temos um santo problema. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu até acabei me esquecendo de me comunicar com o pastor. Mas amanhã nós também temos a nossa continuação da escola, né? Então, assim, irmãos, amanhã nós vamos começar uma nova matéria, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. É a nossa irmã Juzinha do louvor que vai estar ministrando. Bom, como o pastor, né, ele nos convocou, vamos dizer assim, a participarmos, eu já tenho o link já, só não fiz a inscrição ainda, de participarmos lá da live do pastor Juscelio. Eu vou conversar com a Juzinha, com a Ju, eu não sei nem se ela está aqui hoje, acho que não, né? Para que a gente mude a primeira aula para a semana que vem, tá, pastor? Para outra semana, tá? Porque eu acho que é importante realmente, família, né? Eu já tenho o meu filho já bem crescidinho, né? Tá com 20 anos, muitos aqui também. Mas nós não podemos conflitar aquilo que o próprio pastor trouxe para nós fazermos também, né? Ele sabia da escola, obviamente, tudo mais. Mas então os irmãos que estão conosco desde o começo da escola, né, como é o caso do Valdecir e outros irmãos aí, então amanhã não vai ter a aula, tá? Eu vou falar com a Ju assim que eu chegar em casa, então vai começar no dia 4 de outubro, tá bom? E eu gostaria de começar não sei se é uma palavra, se é um estudo, se é enfim, não sei, porque falar do corpo, né, parece que é mais uma palestra do que propriamente uma pregação. Mas foi isso que o pastor nos incumbiu de fazer, e eu aceitei o desafio, né? Tô tremendo aqui, irmãos, tô suando até as horas aqui. Mas louvado seja Deus, porque é Deus quem fala através de nós, amém? Eu gostaria de começar essa palavra, então, te perguntando uma coisa. E aí você guarda para você aí, no final eu vou dizer por quê. Você ama o seu corpo?
não me responda. Você está contente com o seu corpo? Então guarda essa palavra aí. E antes de mais nada eu gostaria de orar, né? De novo, o pastor já orou, mas orar nunca é demais. Mesmo assentado. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado, Senhor. Pai, durante todo esse mês, nós temos falado sobre o espírito, alma e corpo. E tem sido uma bênção, tem sido muito revelador, tem sido muito gratificante, Pai, poder ouvir as palavras do Ronaldo, do pastor Nelson lá de Porto Feliz, a palavra do pastor Samuel ontem, hoje, Pai, domingo passado, hoje nós estamos aqui para falar, Senhor, a respeito do corpo. Então, Pai, nos dá tua graça, sê conosco e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu vou preparar uma palavra, eu costumo fazer uma mini apostila, tá? Para eu até poder me nortear, né? Tudo mais. Então, tudo que está aqui, irmãos, não vou conseguir falar, obviamente, tudo que está aqui, né? Mesmo porque a gente não vai pegar a apostila e ler, senão eu lia para vocês. Mas, quem quiser depois, no final da palestra, não liga não, irmão, se eu falar palestra, no final da ministração, vai ter o meu contato no slide. Então, se você quiser, se você se interessar, me procura depois, ou manda lá, pede lá para mim, né, que eu mando para você. Amém? Meu Deus, já secou a boca aqui já, misericórdia. Bom, como o tema sugere, né, o cuidado com o corpo, que é a habitação do Espírito de Deus. Amém? Quem aqui é a habitação do Espírito de Deus? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. E se tiver alguém aqui hoje no nosso meio que ainda não se identifica como habitação de Deus, você tem a oportunidade hoje de vir nos procurar, de vir aqui à frente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e aí você vai se tornar a habitação de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 25 do livro de Êxodo, capítulo 25, no versículo 8. Só para nós entendermos um pouco, irmãos, como eu já disse para vocês, falar do corpo, né? Êxodo 25, 8. Você pode pôr, o Mateus já colocou ali já, ó. Tá esperto, meu filho. Falar do corpo, né? Às vezes é fácil, pode ser fácil, pode não ser fácil. Você tem que tomar cuidado com muitas coisas, né? Como nós vamos ver lá na frente. Em Êxodo, no capítulo 25, 8, diz, quando o povo estava lá no deserto, né? E Deus fala para Moisés fazer um santuário para que Deus habitasse no meio deles. Você pode ler a Bíblia, lá o livro de Êxodo vai falar isso. Deus chega para Moisés e fala: faça um santuário. Então Moisés foi lá, baseado na orientação de Deus, e ele fez um santuário. Para quê? Para que Deus habitasse no meio deles. E esse santuário era um santuário móvel. Ou seja, para onde eles fossem, Deus iria, porque Deus estava ali no tabernáculo. E eu gostaria que vocês abrissem também suas Bíblias em 1 Coríntios 9,
1 Coríntios 9. Isso lá na frente já, né? Já passou todo aquele povo, morreram muitas pessoas, nasceram outras pessoas, houveram tantas coisas. E lá na frente, 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 e 20. Espera aí, irmãos, deixa eu ver se é isso mesmo. 19 e 20. Que vai falar, é o apóstolo Paulo falando a respeito do corpo. Só um momentinho. São muitas coisas para lembrar. Desculpa, 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabeis, vou ler aqui porque o meu filho já colocou aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então hoje nós estamos falando de corpo. Você veja que aqui Paulo, ele está falando que agora eu sou o santuário de Deus, eu sou o tabernáculo de Deus. Então, irmãos, aonde eu vou, aonde eu ando, eu sou casa de Deus. Amém? Nós precisamos ter essa compreensão de que nós agora somos a casa de Deus. O meu corpo, olha que privilégio, irmãos. Deus, ele escolheu morar dentro de mim. Você já parou para pensar nisso? Sabe? Você já imaginou isso? Que privilégio. Porém, e a Bíblia vai nos falar, né, que realmente o nosso corpo, ele é a casa terrestre de Deus, é o lugar onde moramos neste mundo. Deus poderia ter criado uma outra forma de, sei lá, de ser humano. Imaginei isso aqui agora, né? Poderia criar um robozinho e viver dentro dele? Poderia, Deus poderia fazer. Mas Deus escolheu nos fazer do pó da terra. Eu fico imaginando ali, né? Falando de corpo, Deus pegou um monte de barro ali. Deus criou todas as coisas. Depois que Ele criou tudo, Ele falou: está faltando alguma coisa. Está faltando alguém com quem eu me relacione. Deus poderia falar com um animal que Ele criou? Poderia. Deus poderia falar com a árvore? Poderia. Deus poderia se relacionar com quem Ele quiser? Sim, poderia. Mas Ele parou e pensou: eu preciso me relacionar com alguém que seja igual a mim, na semelhança. E aí, nós sabemos, como está lá na palavra de Deus, você pode ler lá depois, Deus, Ele cria o homem do pó da terra. Então, amados, nós somos basicamente a terra. Você já parou para pensar nisso? Mateus, coloca o primeiro slide aí, filho. Slide 1. Eu trouxe aqui algumas apresentações para nós hoje. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas aumenta aí. Eu não sei se você sabia, não sei se tem algum biólogo aqui no nosso meio, cientista, bioquímico, enfim, ou químico, né? Que nós somos formados, amados, disso aí, ó. Eu não sei se você sabia. A gente até estudou lá atrás, lá, né? Mas assim, depois a gente cresceu, até esqueceu. Então nós somos, o nosso corpo é formado disso aí, ó. A terra é formada disso aí. A composição orgânica da terra é formada disso. Oxigênio, carbono, hidrogênio, água, nitrogênio, cálcio, fósforo, tudo isso tem dentro do nosso corpo. Por isso que aquilo que os cientistas descobriram muitos séculos depois, né, que Deus criou a terra,
A Bíblia já falava, já tinha isso na palavra de Deus. Ou seja, quando Deus pega ali do pó da terra e faz um corpo, é isso aqui. Essa é a composição do nosso corpo e de todo ser vivente. Amém? Há ainda outros minerais, né? Mas eu não elenquei aí porque eu não vi necessidade. Mas basicamente nós somos formados disso aí. Então, você é terra, eu sou terra, e como diz a palavra de Deus, nós vamos voltar para ela. Por isso que a palavra de Deus diz: nós viemos do pó, e do pó, e para o pó nós voltaremos. A menos, obviamente, que quando Jesus vier na segunda vinda dele, a gente seja arrebatado. Aí eu não volto para o pó, né? Aí eu vou direto para o céu. Amém? Mas todos nós, todo ser humano, sem dúvida alguma, ele volta para o pó. Amém? Amém, irmãos? Estão me acompanhando aí? E eu queria trazer um pouquinho aqui para nós a respeito da compreensão da estrutura do ser humano. Eu tive muita ajuda para fazer essa ministração do pastor Samuel, da Vera, do Mateus. E eu tentei fazer aqui uma coisa para que todos nós aprendêssemos um pouco hoje do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Porque se eu sou casa de Deus, eu preciso cuidar desse tempo. Eu não posso me dar o luxo de viver do jeito que eu quero em relação ao meu corpo. O corpo do homem. Como cristãos, entendemos que Deus nos criou a partir da terra e nos deu um corpo para ser sua habitação. Como eu disse antes, Deus, Ele nos fez da terra. E eu não sei se você sabe, mas Deus, o nosso Pai, Ele dá muita importância para o nosso corpo. Ele tem tanto cuidado, Ele dá tanta importância para o nosso corpo, que um dia nós teremos esse corpo aqui glorificado. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Porque hoje nós temos um corpo corruptível, irmãos. Essa é a grande verdade. Nós temos um corpo corruptível. Quando o homem caiu, ele trouxe para dentro de si a morte física. Ou seja, ele como é que eu falo? Ele pecou, e no pecado dele ele morreu, ele trouxe a morte. Eu estava pensando nisso lá em casa. Quantos são pais aqui? Amém. Quando você, juntamente com a sua esposa, obviamente, né? Claro, sonhou, idealizou, planejou ter um filho, você pensou na data de validade do seu filho? Obviamente que não. Nem Deus pensou. Eu não acredito que Deus falou assim: bom, eu vou criar esse bonequinho aqui, aí eu vou pôr o fôlego de vida nele, ele vai ser minha imagem e semelhança, eu vou ter interação com ele todos os dias da vida dele, mas ele vai ter uma data de validade. Não, irmãos, eu não acredito nisso. Deus criou o homem para a eternidade. Amém? Deus criou o homem para a eternidade. Mas nós sabemos que Satanás veio, tentou Eva pecou, tadinha, né, da Eva. Foi lá, ofereceu o fruto do pecado para o marido dela, e a morte física entrou no mundo. E hoje nós temos data de validade para muitas pessoas. Então, por isso que cuidar do corpo, né, pastor, é muito importante, porque como o pastor Samuel fala, né, eu quero viver até 100 anos, ou mais, né, pastor? Eu quero viver até 100 anos. Eu também quero viver muito tempo. Eu quero ver o meu filho se formando lá na faculdade de engenharia. Eu quero ver o meu filho casando. Eu quero ter netos. Agora, para isso, eu preciso cuidar, né,
desse corpo aqui, porque senão eu posso ter, sei lá, qualquer coisa, como nós vamos ver lá na frente. A morte física, continuando no corpo corruptível, a morte física, ela é uma consequência da morte espiritual, ou seja, desobediência. Por que a morte entrou no mundo? Por que o corpo passou a ter validade? Eu até pensei em ser validade, prazo de validade. Porque a desobediência trouxe esse problema para o homem. Não foi Deus que inventou esse problema para o homem, irmãos, mas foi o próprio ser humano que, pela sua desobediência, trouxe o pecado no mundo. E qual é o salário do pecado? Como está lá em Romanos 6, 23. Você coloca aí para nós, Mateus. Romanos 6, 23. Então, com a desobediência, irmãos, nós passamos a ter uma validade por causa do pecado. E qual é o salário do pecado? Amém. É a morte. Mas nós vivemos em pecado? Nós que somos crentes, nós que amamos a Deus, nós que vivemos o Senhor todos os dias, nós somos pecadores, continuamos pecando? Pode até acontecer, mas não é uma prática normal na vida do cristão. Ou seja, nós está aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir do momento que nós nos tornamos homens, pessoas espirituais, o pecado ele já não tem poder contra as nossas vidas. O pecado ele não tem poder contra os nossos corpos. Amém? Mas se nós não nos cuidarmos, se nós não nos atentarmos para o fato de que, se nós continuarmos fazendo tudo errado no corpo, existe um pecado que é muito comum, irmãos, no meio de todos nós. Parece até engraçado eu falar, mas é a glutonaria. Você já parou para pensar como muitos de nós cometemos esse pecado quase que sempre? Só que a gente se esquece de pedir perdão, Eu me lembro uma vez, essa aqui meu Deus, essa aqui o pastor vai lembrar porque ele estava lá. O Samuca também estava lá e muitos outros irmãos aí. Eu cometi um pecado de glutonaria, sabe aonde? Num encontro de casais, lá em Águas de Lindóia. Eu acho que o Valdeci também estava lá, Valdeci? Gente, eu comi tanto. Eu acho que eu tinha 32 anos, ou 30, enfim. E eu era seco, Continuo esbelto. Mas eu era magrinho. Quem me conheceu aqui naquela época, ela sabe disso. Mas eu comi tanto, que eu falava assim, bom, eu vou para o hotel, mas eu tenho que fazer jus ao meu pagamento do hotel, E muitos de nós pensamos isso, irmãos. Não adianta falar para mim que não, mas a maioria pensa isso. Pô, eu vou pagar tanto dinheiro no hotel lá, é para não comer? Mas mandei ver. Aí eu lembro que ia ter uma atividade à tarde e a Vera foi lá me chamar lá no quarto. Gente, eu estava sentado, eu tenho até uma foto dela, mas não vou mostrar, obviamente, Eu comi tanto, que a hora que a Vera foi me chamar, eu estava assim, Eu estava sentado na cama com a cara assim, enfastiado, a barriga enorme, Pecado da glutonaria. E aí você passa mal depois, você não sabe nem porquê. Você nem lembra porquê, Você não lembra que você comeu um quilo de carne, uma bacia de doce e passou mal. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. O homem, aí nós nos convertemos. O nosso corpo se converte? Não. O nosso corpo se converte. Semana passada o pastor aqui ele estava falando sobre a alma. Foi muito bom, pastor. Eu estava muito almático naquele dia lá. Para mim foi muito bom. Não, foi bom mesmo. Foi muito bom. Eu estava muito chato.
Porque quando você está almático, irmãos, na verdade você fica muito chato. Eu, pelo menos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, né? Mas eu fico muito, nada tá bom, tudo tá ruim, o vizinho tá falando muito alto. Tanto é que você vê, né? A gente tem que ser curado na alma. Ontem o meu vizinho fez uma festa do meu lado até 1h30 da manhã. Meu Deus. E eu precisando acordar cedo. Mas aí eu aprendi, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um fone de ouvido. E aí eu taquei o fone de ouvido, aqueles Bluetooth. E só alegria. O negócio lá tá rolando lá. Então, e aí nós nos convertemos. Tá dando para acompanhar, irmãos? Aí nós nos convertemos. O nosso corpo não se converte, a nossa carne não se converte. O pastor falou isso semana passada sobre a alma. A minha carne quer continuar fazendo as mesmas coisas. Eu quero o céu, mas a minha carne não. Você percebe isso? E carne aqui é o corpo. Eu quero continuar fazendo tudo errado. Eu quero continuar comendo demais. Eu quero continuar pecando. O meu corpo quer. Aí é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Há uma luta, há uma guerra entre carne e espírito. Mas por isso que eu preciso entender que hoje eu sou o quê? Um homem espiritual. Eu não sou mais um homem carnal. Eu não vivo mais debaixo do pecado. Amados, nós podemos até pecar. Você que está em casa, está me ouvindo, nós podemos até pecar. Mas como diz lá em João, nós temos um advogado. Então é uma luta, é uma guerra, é uma tremenda de uma guerra. A nossa luta contra a carne. Agora, quando eu sou espiritual, né, falando de corpo, quando eu sou espiritual, Mateus, você coloca o slide 2, por favor. Irmão, se eu estiver falando muito rápido, por favor. Amém? Slide 2. Eu tinha até colocado uma figura de um rádio ali, mas ia ficar muito pequeno. Então, como eu estou dizendo aqui, irmãos, hoje nós somos um ser espiritual. Nós andamos no espírito. E o homem espiritual, tá dando para ler aí? Ele vive como um rádio, que ao ser ligado, capta ondas magnéticas que estão no ar. O espírito é o receptor, que capta as ondas espirituais que vêm de Deus. Só sintonizamos corretamente quando temos um espírito quebrantado, contrito e aberto diante de Deus. Salmo 51:17, depois você pode ler na sua casa. Nós somos exatamente como um rádio. Sabe, é engraçado isso, né? Mas é verdade. Quem é que se comunica com Deus? É o meu espírito ou a minha carne? O meu corpo. Meu corpo não quer nem orar, irmãos. Meu corpo, quando o pastor fez essas reuniões conosco, nos convidou, né? Eu vou brincar aqui, pastor. Nos promoveu de soldado raso para cabo. Nós presbíteros falamos, não, nós aceitamos o desafio, vamos lá, vamos falar da palavra de Deus, porque afinal de contas falar a palavra de Deus é o dia a dia, né? Não é um segredo nenhum. E então nesse tempo todo, né, eu sei que o presbítero Samuel, o presbítero Valdeci, o presbítero Edson, a gente foi ter contato com Deus mais ainda. Por quê? Porque eu preciso que Deus fale comigo. Então o meu espírito é o receptor. É o meu espírito que fala com Deus. O meu corpo só quer descansar, né? Por exemplo, lá na reunião de oração de terça-feira, desculpa, obrigado, amor. De terça-feira, irmãos, eu queria fazer um apelo para você. Entra lá. Lá cabe 100 pessoas, sabe? Nós somos uma igreja muito maior que isso. Mas você percebe como o corpo da gente não quer entrar? O corpo da gente, mesmo online, sabe? Você só vai ter o trabalho de pedir para participar ali.
Então entra lá, meu irmão, vamos orar, vamos, sabe? Talvez você fale assim: ah, mas eu vou orar. Ah, mas é o irmão lá que está orando lá. Amém, glória a Deus. Entra lá e fala aleluia. Interaja no chat lá, coloca amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Então você percebe como o meu espírito, ele precisa se sobressair sempre sobre a minha carne, sobre o meu corpo, porque a minha carne não se comunica com Deus. É engraçado isso, né? A minha alma é toda confusa, né? Não a minha, nem a de vocês, mas a alma do ser humano, ela é toda confusa, né? Uma hora ela está bem, como o pastor ministrou semana passada, né? Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, uma hora eu estou triste, uma hora... Quem aqui já assistiu um filme chamado, da DreamWorks, chamado Divertidamente? Pois é, quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Você já assistiu, pastor? Então, quem já assistiu sabe do que eu estou falando. É muito legal você ver aquilo ali, que você aprende muita coisa. A guerra, né? Tem ali os sentidos e tudo mais. Uma hora tem ali o sentido do choro, da raiva, da ira, da contenda, enfim, todos. E nós precisamos vencer isso. Agora, como nós vencemos isso? Como nós vencemos o nosso corpo? Fazendo, indo atrás, batalhando, lutando. Não existe, irmãos, possibilidade nenhuma do meu corpo querer adorar a Deus quando a minha alma e o meu espírito não andam em sintonia. Amém? E quando nós falamos de alma, né? Quando nós falamos de homem espiritual, nós precisamos entender que nós precisamos querer. Pastor, eu não sei se são a gente fala os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito? Fruto do Espírito, obrigado, pastor. Fruto do Espírito, nós precisamos desejar isso. Por quê? Porque como crentes, como servos de Deus, Deus quer que nós andemos como? Felizes, alegres, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a dificuldades. Recentemente eu tenho sentido muitas dores nas minhas duas pernas, e eu procurei um vascular, né, esses últimos tempos, e os dois médicos me indicaram cirurgia. Os dois me tacaram remédio lá, mas eu confesso para você que não adiantou nada. E eu tô ainda para marcar, ainda para passar com um cirurgião vascular para conversar com ele. Eu confesso para vocês que no primeiro momento eu fiquei, meu Deus, eu nunca operei parte nenhuma do meu corpo, nunca quebrei parte nenhuma do meu corpo e nem nada. Mas quando eu recebi a notícia, que foi nem, né, para muitas pessoas nem foi muito, né, mas eu pensei, puxa vida, meu Deus, eu todo feliz lá, né, tomei uma caixa de remédio, pensei que ia chegar lá, já tinha resolvido, mas não resolveu. Fui fazer um eletrocardiograma, deu um nome lá, acho que a eletricidade do meu coração estava tanta que deu um nome lá. Eu tenho que passar no cardiologista. E o que você faz, né, com isso, quando você recebe a notícia? O homem natural, ele se esconde, ele vai para debaixo da terra, né? Ele pega o corpo dele e esconde porque ele é medo. O homem espiritual que sabe lidar, e eu me lembro muito bem do pastor Samuel, quando fez a cirurgia lá do coração e tudo mais, e de outros irmãos também, né, que passaram por algumas situações, ficaram firmes. Por quê? Porque trabalharam muito bem essa área do emocional, trabalharam muito bem a área da alma. Então, como corpo de Deus, nós precisamos, amados, buscar ter o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, para dominar o nosso corpo. É somente através da palavra de Deus que nós vamos conseguir dominar o nosso corpo
não viver em pecado. Amém? Pois nós entendemos que é no Espírito que devemos desfrutar de Deus, pois Deus é Espírito e nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Não tem outra coisa para nós fazermos a não ser procurarmos sermos pessoas espirituais, vivermos no âmbito do Espírito. Amém? E para isso nós precisamos andar em Espírito. Não tem como nós querermos nos comunicar com Deus e andarmos na carne. Nossa, irmãos, deixa eu avançar aqui, porque senão, misericórdia, não vai ter tempo, não vai dar tempo. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre que nós falar um pouquinho aqui daquilo que aconteceu até semana passada aqui, né, pastor? As ações lá que tiveram aqui na comunidade Betsaida. Falar um pouquinho do cuidado. Agora, entrar propriamente falando do cuidado, como deve ser o cuidado com o nosso corpo. Nós não podemos evitar que o nosso corpo físico fique em algum momento doente. Alguém aqui nunca ficou doente? Seja por algum, nem que fosse uma dor de cabeça. Todos nós, irmãos, já tivemos uma dor de cabeça, né? Mas podemos e devemos fazer a manutenção anual do nosso corpo. Precisamos atentar para o fato de que aquilo que fazemos com o nosso corpo vai refletir ou não a glória de Deus. Isso é uma coisa assim que Deus falou muito comigo nesses dias, nessa preparação aqui dessa palavra. Amados, coloque na sua mente, no seu coração, aquilo que nós fazemos, como nós cuidamos da nossa vida, como nós cuidamos do nosso corpo, vai refletir ou não a glória de Deus. Amém? E aqui eu vou entrar um pouquinho na área da medicina. Eu não sou médico, né? Não, como eu já disse, não sou cientista, não sou nada da área de medicina, mas a gente estuda, a gente vai procurar, né? Há muitas pessoas, e depois eu quero mostrar uma estatística aqui para vocês, que foi feito até a partir do levantamento da semana passada. Há muitos de nós aqui, também você que está em casa, que não se preocupa com a saúde. Então veja, amados, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos um corpo. Então é importante cuidar do corpo em detrimento dos outros dois componentes que nós temos em nós ou não? É importante. Por quê? Como é que você vai ser usado por Deus se você estiver doente? Aí pode ser até polêmico, né? Mas o fato de eu estar doente significa que eu não posso não ser usado por Deus? O que eu estou querendo dizer aqui e trazer para nós aqui é o seguinte: quantos aqui já ficaram acamados? Muitos de nós. Você conseguia levantar para fazer alguma coisa na sua casa? Muitas vezes. Você tinha ânimo para fazer a obra de Deus? Porque um corpo, quando ele está doente, amados, ele não tem ânimo para fazer nada. Ele só quer o quê? Cama, sabe? E muitas vezes, muitos de nós não procuram médico, não procuram nem sequer fazer um simples exame de sangue, que vai mostrar como estão aí sua taxa de colesterol, triglicerídeos, né? Apenas para citar alguns. E muitos não fazem isso por desleixo. Eu pergunto para você, esse ano, não que ir em médico é legal, tá, gente? Não estou dizendo que é legal, não. Ninguém vai em médico porque, deixa eu ir lá visitar o médico cardiologista lá, né? Porque faz tempo que eu não vou. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é necessário, né? Que nem, é preciso uma criança de 10 anos ficar indo em médico? Se ela é uma criança normal? Não.
por exemplo, eu não me lembro de ter levado o Mateus, o médico, quando ele tinha 5, 10 anos de idade, 15, para fazer um exame de sangue, né? Mas passou uma certa idade, você precisa começar a se cuidar. Por quê? Porque o corpo muda. Eu me lembro aqui do Geraldo. Vou usar você, Geraldo, beleza? O Geraldo, eu sempre fiz academia. Sempre gostei de academia. Só não sou fortão, né? Tipo Schwarzenegger, porque meu negócio era manter o corpo, não era ficar bombado. Mas eu sempre gostei. E o Geraldo, ele diz, tá, irmãos? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, Geraldo. Que ele foi incentivado por mim para fazer academia. Olha o homem hoje, como é que é? Rapaz, o homem é fininho e continua, né? Então, quer dizer, ele acordou para uma realidade que eu já fazia, né? Eu até brincava lá com isso, você, pô, mas eu venho aqui, faço academia, faço abdominal, mas a barriga ainda, a jabulane aqui ainda continua, misericórdia. Mas não é assim, né, irmãos? Não é só ir fazer academia e não cuidar do resto. Não adianta você fazer academia, ficar 2 horas numa academia e comer 1 quilo de comida depois, 2 quilos de comida. Não funciona assim. Mas, amém, irmãos. Continuando aqui, eu queria que o Mateus colocasse o slide da estatística, Mateus. Ah, meu Deus, olha. Que, irmãos, ele me ajudou a fazer, né? Então, tá pianinho. Mas eu queria mostrar essa estatística para vocês aqui. Eu confesso para vocês que eu não entendo muito de falar, de mostrar em números aqui, mas eu queria só trazer para vocês que as 10 principais causas de mortalidade no Brasil. Olha lá, de 2017. Olha lá, isquemia de coração, cérebro vascular, infecção de vias arteriais, Alzheimer. Nossa, é uns nomes tudo feio, né? Umas coisas tudo feio, mas que está dentro. Se a gente não se cuidar, a gente pode, né, ficar. A Camila Sartorato, ela está aí hoje? Acho que também não, né? Uma das nossas profissionais aqui da área da saúde, ela citou que uma quantidade considerável, e aqui eu não estou querendo trazer peso para ninguém que fez lá os testes, tá, irmãos? Considerável de irmãos avaliados na ação que aconteceu aqui na semana passada, estão com pressão alta e diabetes alta. E preconiza, a Camila Sartorato, preconiza que mesmo sem sintomas, é importante se cuidar, procurando a ajuda de um médico especialista, pois pressão alta descontrolada e diabetes são fatores de risco cardíaco. Irmãos, ninguém quer ficar doente aqui, como eu já falei antes. O nosso corpo, ele quer ser, tá aqui, ó. Ele quer ser, hoje o meu filho está mais apto que eu, se perceberam, né? Ninguém quer tomar remédio. Quem é que gosta de tomar remédio? Quem gosta de ter um diagnóstico? Mas veja como é necessário. Eu tomo remédio para pressão controlada, né? Até os médicos, quando eu passo com eles, porque às vezes muda de convênio, né? Então tem que mudar de médico. Nossa, mas que remédio que você toma? Eu tomo Losartana 25 mg. Hã? 25 mg? Como assim? Então você toma remédio para quê? Para pressão alta, para pressão controlada. Por quê? Porque teve um até que me falou, não, tá errado sua receita, eu vou te dar uma receita de 2 remédios por dia e de 50 para cima. Eu falei, não vou tomar nada, rapaz. Não era nem o meu médico, você é doido. Depois eu passei com o meu médico mesmo, porque eles acham um absurdo uma pessoa como eu só controlar. Diabetes, graças a Deus, não tem, né? Tudo mais. Mas são fatores de risco cardíaco. E às vezes, irmãos, por causa de desleixo nosso, sabe?
aquele negócio, não vou em médico não. Eu tenho um irmão mais velho que ele fala para mim assim, eu não vou em médico. A gente vai em médico, chega lá bem, sai de lá mal. Aí quando faz os exames, tá tudo lá, ó, tá com tudo alto, tá com tudo. Ué, mas você faz prevenção. É para isso, querido. Não é para isso que você faz prevenção? Ué, por exemplo, um jogador de futebol, que aliás meu time ontem perdeu, né? Mas tudo bem, glória a Deus. Fazer o quê? Isso acontece. O jogador de futebol, por exemplo, por que ele treina a semana inteira? Por que no dia do jogo ele descansa? Ele almoça e depois ele descansa? Porque ele precisa estar bem com o corpo dele para ele enfrentar uma partida de 1h30. Então nós não podemos incorrer nesse erro, amados, de sermos negligentes com o nosso corpo a ponto de não querermos ir em médico, porque eu vou ter que ir em médico, eu vou ter que, meu Deus, eu vou ter que estacionar o meu carro, eu vou ter que pagar o estacionamento, eu vou ter que entrar naquele consultório, tem um monte de gente naquele consultório, não sei se lá tem um monte de gente que está com Covid e tudo mais, não sei o que, né, Covid, porque nós estamos vivendo esse momento, e além de tudo, eu vou ter que esperar o médico me atender depois de 1 hora que eu estiver lá no consultório. Irmão, misericórdia, né? Compra um fone de ouvido, igual eu falei, e leva o fone de ouvido com você. E fica escutando lá a pregação do pastor, a pregação do Paulo, a pregação do Valdecir, da Vera, do Marcelo, enfim, né? E passa a hora, quando você vê, Paulo Roberto Alves, pode entrar. Você vai, você se cuida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que você é templo do Espírito Santo. E eu preciso estar bem, eu preciso estar aqui pulando, eu preciso estar aqui, sabe? Já pensou se o meu corpo tivesse que agora falando com você assim? Então, irmãos, então, vamos ler aqui agora o. Nossa, o que será que esse irmão tem, né? O que será que ele tem no corpo dele? Está meio esquisito aí, meio desengonçado. Não, a gente tem que estar bem, tem que estar pulando, sabe? Como eu disse no começo da escola, quando nós começamos lá em fevereiro, né, Valdecir? Eu disse assim para os irmãos: nós não somos teólogos, falando da escola, né? Nós não somos teólogos, nós não somos professores, não temos formação, todos nós, mas nós temos uma coisa: vigor e vontade para fazer a obra de Deus. E eu disse para os irmãos assim: então ame esses irmãos, orem por eles, aproveitem tudo isso que eles vão passar para vocês. E graças a Deus tem sido um sucesso. E o Marcelo Beralto, continuando aqui, o nosso querido Marcelo Beralto, que também não está aqui. Irmãos, onde vocês estão? Venham para o culto. Estou brincando que o pastor ele fala isso para a gente. Venham para o culto. É isso aí, pastor. O Marcelo Beralto ele vai dizer que fatores de risco cardiovascular podem ser classificados em não modificáveis como idade, sexo e hereditariedade, e em modificáveis como obesidade, dislipidemias, eu não sei nem o que é isso, mas o Marcelo sabe, qualquer coisa perguntem para ele, diabetes, sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, estresse e dieta inadequada. Então, com todo amor e carinho, eu queria dizer uma coisa para você, para nós aqui, né? Que eu estou falando isso para mim também. Vamos parar de ser relaxados com o nosso corpo. Amém? Eu não estou dizendo que você é relaxado, irmão, mas vamos parar de ser negligentes. Vamos procurar um médico, vamos fazer os nossos exames. Mas eu sou muito novinho para isso. Não interessa. Procure ajuda. Amém? Eu me lembro de uma irmã, ela não é aqui da nossa comunidade. Falar nisso, irmãos, eu estou muito feliz hoje porque mais um membro da minha família se batizou ontem. Uma sobrinha, eu acho que é minha sobrinha neta. Eu acho que é minha sobrinha neta. É verdade, minha sobrinha neta se batizou ontem. Então, glória a Deus por isso. Ela é de outro ministério, mas meu Deus, olha, esqueci
continuar cuidando do corpo. Isso, nós precisamos continuar cuidando do nosso corpo. Falando de corpo, né? Continua falando de corpo. Existe uma confusão muito grande entre cuidar do corpo e exibir o corpo. Mateus? Olha lá, irmãos, eu trouxe até a fotinho do Schwarzenegger lá. Desculpa aí, irmãos, é que eu tive que... Como eu quero mostrar, né, ilustrar a questão do fisiculturismo, então, né, trouxe ali o Schwarzenegger mostrando o corpão dele, e ali é uma foto de uma balança. Muitas pessoas, e aí falando do cuidado do corpo, né, que nós precisamos cuidar, mas muitas pessoas cometem excessos demais com o corpo, né? Que é o caso, por exemplo, dos fisiculturistas, que é o nosso amigo ali, Schwarzenegger, né? Que precisam do corpo porque competem, ganham dinheiro e muitas vezes usam, a maioria, tá, irmãos? Eu estive lendo um artigo sobre isso. A maioria deles usam anabolizantes, porque imagina um cara ficar com um corpo desse aí, né, em um ano, não é não, Geraldo? Pensou, Geraldão? Nós lá, ó, rapaz, não dá, né? Então assim, não consegue, acaba tomando. E ele, o Schwarzenegger, ele já fez operação 4 vezes do coração. Eu não sei que tipo de operação, né? E esse é um caso, né, porque ele exibe o corpo. E o caso também dos modelos, tanto feminino como masculino, que usam da anorexia, da bulimia. Não sei nem se eu estou falando certo, tá, irmãos? Depois o meu amigo Ronaldo vai puxar a minha orelha lá se eu falei alguma coisa errada. Eu até ia trazer uma foto de um modelo que estava com anorexia ou bulimia, mas eu não tive coragem de trazer não, porque é muito feio. Vocês já viram já, né, em algum momento, mas é muito feio. Ou seja, o que eles fazem com o corpo deles? Precisam do corpo deles? Irmãos, eu não sei nem se eu estou no horário ainda, hein, pastor? Misericórdia. Passei? Sério, pastor? Sério? Passei mesmo? Meu Deus, eu estou acabando. Enquanto eu estava fazendo isso aqui, eu estava brincando lá, né, com a Vera e com o Mateus. Ó, a Vera, ó, já é a 3ª vez que você falou que você vai acabar, hein? Eu fiz um vídeo da minha pregação, irmãos, só para treinar. Mas vamos lá. Eles usam isso, eles fazem isso para poder mostrar o corpo, né? Isso também é um perigo. Você não pode ser excessivo numa coisa e nem em outra. Deus nos criou para ter equilíbrio. O nosso corpo físico, ele tem que ter equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco, mas equilíbrio. Por isso que eu falo, ninguém precisa comer 1 quilo de carne para estar satisfeito, irmãos. Sabe? Para ficar desse tamanho que depois. Embora é gostoso, né? Oi? Pois é, e também está muito cara, né? E até o frango já está ficando caro. Misericórdia, irmãos. Essa semana aqui eu ouvi um homem falando assim para um repórter: eu só vou jantar agora. Aliás, eu só vou almoçar, porque a janta não vai ter mais. Mas quando eu trouxe até aqui embaixo, ó, tem a história de uma garota. Eu fiquei chocado. Uma garota de 21 anos de idade. Ela cometeu eu não sei se é cometer, né, Ronaldo? Mas acho que é isso, né? Ela cometeu tanto, ela se autoflagelou, não comendo mais, que ela ficou anorexa de tal forma que ela morreu. 21 anos. Uma menina que tinha a vida toda pela frente. Leiam lá o artigo lá, né? Tá aqui, ó. Depois eu mando para quem quiser. Ela morreu de fome, irmãos, para poder ser modelo, para poder ganhar dinheiro. E pelo que eu vi lá, era uma pessoa rica, uma pessoa que era modelo na China, viajava a outros países aí. Mas olha que ponto. Quando eu li o artigo, ela no hospital do
servidor público, ela pediu para a mãe dela: mãe, pelo amor de Deus, eu quero comer uma feijoada. No final da vida dela, ela já hospitalizada, e um sorvete de limão, acho que é limão, eu quero tomar um sorvete. Você vê que a pessoa ali no leito de morte, mas no dia a dia dela, ela não comia nada. E tem umas fotos na internet que é muito interessante, um prato com um caroço de ervilha, falando sobre o tema, ou uma folha de alface. Então eles se autoflagelam no corpo, e não é isso que Deus deseja para nenhum de nós. Também tem os fisiculturistas, e também tem aqueles que comem, né, irmãos, para amanhã, para depois, não comeram ontem, né, não comeram anteontem, e passam por essa situação. Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo: a automedicação. A automedicação é um problema ou uma solução? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato das dores e de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina para o corpo. Por isso que na própria bula do remédio, que ironia, né? Ao persistir os sintomas, procure um médico. É como eu já falei, todos nós aqui já tomamos algum remédio para dor. Para dor de cabeça é o campeão, né? Neusadina, né? Vamos tomar Neusadina. Eu tenho um amigo que ele trabalha comigo, e hoje ele está muito mal, ele adquiriu um problema no quadril, nessa parte aqui, ele mal anda, mas eu me lembro que qualquer dor que ele tinha era Neusadina. Fala: rapaz, você fica essa automedicação. Eu sou avesso a tomar remédio, tá, irmãos? Eu tomo 2 remedinhos por dia, que é um para controle de colesterol alto, e o outro para pressão alta. Mas tem dia que eu esqueço, que eu nem me lembro, acabo de tomar. Mas quando vem aqueles médicos que passa um monte de remédio, você toma, meu Deus do céu. Mas a automedicação é um problema muito sério. Presta atenção nisso, nós precisamos prestar atenção nisso. Por quê? Porque a curto, médio e longo prazo, isso vai fazer mal para o teu corpo. E você que é templo do Espírito Santo, precisa tomar cuidado, sabe? Tem coisas que são insuportáveis, tem dor que é insuportável. Mas se você fica 3 dias com uma dor, procure um médico. A bula já está falando, né? Procura um médico. Por quê? Porque alguma coisa não está correta. Eu me lembrei do que eu ia falar. Ó, tá vendo? Ó, ainda estou lembrando das coisas, glória a Deus. Nós tivemos uma irmã que inclusive foi da comunidade Betsaida. Ela tinha algumas dores na região do abdômen. Alguns aí vão saber quem é, né? Obviamente que eu não vou falar o nome dela. E ela se automedicava. Ela tomava remédio. Vai lá: não, estou com dor no abdômen aqui. Toma um remédio, passou. Glória a Deus e aleluia, vida que segue. Irmãos, ela teve que fazer uma cirurgia para tirar um tumor cancerígeno do cólon do útero, do intestino, né? Por quê? Porque nunca pediram para ela uma colonoscopia. Alguém aqui já fez colonoscopia? É muito desagradável. Eu já fiz acho que umas 3 vezes, e o meu médico pediu para mim de novo. É muito desagradável, irmãos, né? Mas é necessário. Médico nenhum, e médico aqui no Brasil não tem costume de pedir, tá? Não tem costume de pedir, mas é necessário. E olha só, né? Ela se medicava tanto que aquilo ali foi crescendo dentro dela, porque já estava lá. Então, a automedicação é um problema. Então, nós precisamos ficar atentos para isso. Como cristãos, precisamos ter equilíbrio na hora de cuidarmos do nosso corpo, como eu já falei, nosso corpo físico, para que estejamos prontos a qualquer tempo sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos, portanto, coloca aí, Mate. Estou acabando, irmãos, é o último slide. Prometo que é o último.
Então, eu trouxe aqui algumas dicas para nós. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas eu vou falando aqui. Entender que o nosso corpo, eu já tinha até falado isso antes, entender que o nosso corpo pertence ao Senhor para ser instrumento da sua obra. Uma vez que eu entendo que eu já não me pertenço, né? Este corpo já não te pertence, pertence a Deus. Então, fica aí a dica. Nós precisamos nos cuidar. Fazer anualmente um check-up. Vai lá, irmão. O Brasil, apesar do Brasil, né? E mais particularmente São Paulo, tem muito recurso. Gente, eu estava vendo, nós temos tem clínica como se fosse açougue. Ah, Paulo, mas eu não tenho convênio. Mas tem o SUS. Por mais que seja ruim, funciona. Ah, mas demora muito para marcar uma consulta. Demora 3 meses. Amém, glória a Deus, irmãos. Tem lugar aqui no Brasil que não tem nem SUS. O SUS nem funciona, né? O meu amigo Flávio, ele foi para Águas de Lindóia, né? E lá, por exemplo, só tem um hospital, né? Gente, só tem um hospital em Águas de Lindóia. Eu amo aquela cidade, mas só tem um hospital. Então, quando você vai querer morar num lugar desse, você pondera, mas só tem um hospital, mano. Meu Deus, né? Mas tem. Então, isso não é desculpa para a gente procurar fazer um check-up. Praticar exercícios físicos regulares, se alimentar bem. Olha isso, se alimentar bem, reduzindo a ingestão de sal. Como nós gostamos de comer sal, né? Misericórdia. No dia a dia, pães, batata frita, sabe aquele baldão de batata frita, assim, aquele McDonald's, eita coisa boa, né, irmãos? Aquele lanchão, o quádruplo, né? Nem sei se existe, mas aquele lanchão desse tamanho assim, ó. Você não tem nem boca para comer, para abrir. A hora que você abre a boca para abrir, a mandíbula trava. De tão grande, tem que comer com garfo. Tô brincando, irmãos. Pizza, eita coisa boa, né, irmãos? Misericórdia. Pizza é uma coisa excelente, né? Mas você precisa comer pizza todo dia? Não, muitos aqui comeriam, né, irmãos? Eu também comeria pizza todo dia, né? Mas não é bom. Entre outros alimentos que não são tão necessários assim para o nosso organismo. Tá vendo, irmãos? Tem alimentos, esses alimentos não são tão necessários para o nosso organismo. Pizza não é, desculpa, mas se você falar para mim que não, pizza é nutritiva, não, Big Mac é nutritivo, o que tem de nutritivo naquilo lá? Desculpa, mas eu acho que não tem. Pelo menos eu penso que não tenha, né? Não pular nenhuma das refeições. O brasileiro é campeão nisso, pular a refeição. Comer frutas regularmente. Aí, ó. Isso tudo para o nosso corpo, tá, irmãos? Consumir muita água. Ali está bastante, eu diria, muita água. Louvado seja Deus porque ainda tem água, porque tem lugares que não tem água, né? Tudo bem que está precisando chover muito. Procurar dormir bem. Aqui todo mundo dorme bem? Glória a Deus, a minha mulher dorme. Misericórdia. Eu acordo várias vezes, eu olho para o lado, está aqui, ó, dormindo, ronca. Não ronca não, estou brincando, gente. Dorme, a Vera e o Mateus dormem, que é uma maravilha. Nunca vi. Dormir bem, ter uma postura correta. Aí os exercícios físicos ajudam nessa questão. Eu acho que foi falado sobre isso semana passada, né? Sobre nós precisamos nos exercitar. Eu tenho um amigo chamado Tadeu, né? Ele fala assim: Paulinho, treine perna. E homem não gosta de treinar perna, tá? Em geral, treine perna. Por quê? Porque quando você for velhinho, né? Tiver lá, né? Assim, são as tuas pernas que vão te carregar. A gente não para pensar muito, né, irmão? Né? Que são minhas pernas que me carregam, né? Seja você gordinho ou magrinho, enfim. Prestar atenção na respiração, procurar ter uma mente sã, pensar nas coisas do alto. Nós
precisamos pensar nas coisas do céu, amém? Nós precisamos estar constantemente pensando nas coisas lá do alto, porque é lá que nós vamos morar um dia, irmãos, amém? Isso ajuda você. Então, volta a falar, quando você for no consultório e está demorando, pega lá o seu fonezinho de ouvido lá e pensa nas coisas do céu. Estou acabando, amor. Investir mais tempo com quem você mais gosta. Essa frase ficou meio esquisita, mas investir mais tempo com quem você mais gosta. Aprender a gostar de você. E aqui é aquilo que eu quero que você entenda. Por que eu perguntei se você está contente com o seu corpo ou se você ama, e se você ama o seu corpo? Porque quem ama o seu próprio corpo, cuida. Amém? Se eu amo o meu corpo físico, se eu me amo, se eu estou legal comigo mesmo, se a minha alma está jóia, eu me cuido. Com tudo isso que eu estou falando aqui, como está lá em Mateus 22:39, que diz, né, que eu devo amar a mim mesmo e ao meu próximo. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu me amo, eu me cuido. Eu vou em médico, eu faço as minhas prevenções anualmente. Procurar comer sem distrações e etc. E finalmente acabamos, né? Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, a escolha é tua, a escolha é minha. A escolha de cumprirmos ou não todos esses procedimentos para que nós tenhamos um corpo saudável é nossa. Contudo, Deus conta com cada um de nós na tarefa de realizar a sua obra. Como eu disse lá atrás, um corpo doente não tem a mínima condição, dependendo do que for, de fazer a obra de Deus, realizar a sua obra aqui na terra. E quando na verdade não podemos, quando na verdade não nos preocupamos em ter um corpo sadio, comprometemos essa tarefa, amém? Então nós comprometemos a tarefa de fazer a obra de Deus quando o nosso corpo está doente. Como eu disse antes, nós podemos, em algum momento nós vamos ficar doentes, mas enquanto estamos bem, vamos cuidar, ok? Precisamos decidir se queremos ou não ser usados por Deus. Quem aqui quer ser usado por Deus? Eu também. Porém, a saúde do nosso corpo tem que ser levada muito a sério. Muito a sério. Porque se o meu corpo físico estiver doente, como eu poderei, como já citei, obedecer a uma ordem de Deus para fazer a obra dele? Por exemplo, o pastor me convidou para ministrar aqui hoje. Mas se eu estivesse doente hoje, né? Se o meu corpo estivesse doente hoje, eu não estaria aqui. Eu ia ligar para o pastor: pastor, não posso ir. Então, irmãos, e para terminar mesmo, finalizar mesmo, aprendi com ele, não posso fazer nada, aprendi com ele. Agora, para terminar mesmo, 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer, como eu já falei antes também, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Portanto, cuidar do corpo é essencial. Põe lá aquele último slide, filho. O último. E aí, pastor, pode já se encaminhar para cá, por favor. Aí, cuidar do corpo é essencial para que os outros dois componentes, espírito e alma, andem bem alinhados. Amém? E aqui eu termino essa ministração. Nossa, para mim foi muito bom, irmãos. Eu tô maravilhado comigo. Tô brincando, irmãos, glória a Deus. É que eu tô muito feliz, muito contente, né? Como é bom falar da palavra de Deus, como é bom repartir aquilo que Deus nos dá, né? E é isso aí, irmãos. Vamos cuidar do nosso corpo para que o espírito e a alma andem bem alinhados. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por me ouvir.
Amém. É para Ele, é para a glória do Senhor. Tá ali o meu e-mail, né? vpaulos@us.br, meu WhatsApp. Quem quiser essa ministração, se o pastor permitir que eu passe para os irmãos, né? Me procurem que eu passo para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, que bom. Deu até fome agora. Amém. Então cuide do seu corpo. É lá o que você vai comer hoje, né? Se prepare para ficar bem a semana toda. Obrigado, Paulo, por esta palavra, por esse ensino. Realmente tudo aquilo que ele falou, né? A gente assina embaixo aí. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos para casa. Que você que está aqui, você que está em casa, possa ter uma semana abençoada, amém? Uma semana de vitória, uma semana você possa cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Então esses três têm que estar realmente bem alinhadinho, né, para que a gente possa ter uma vida sadia, uma vida equilibrada, amém? E que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse culto desta manhã, pela palavra que o Paulo nos trouxe nesse dia, que possamos estar cuidando realmente daquilo que é prioridade de Deus. Ó Deus, que Deus, aquilo que o Senhor mora em nós. Ó Deus, precisamos cuidar da tua casa, que é teu tabernáculo, a tua habitação. Deus, traz essa consciência todos os dias para nós, que isso se faz necessário. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de cura, uma semana, Deus, que possamos refletir aquilo que nós ouvimos hoje, e que domingo que vem, que a Vera vai estar falando sobre o Espírito, que o Senhor possa fechar esse mês de setembro com esta palavra de direção à igreja, do cuidado do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Deus, leva-nos para casa, mais uma vez te peço, guarda-nos, abençoa nosso dia, nosso almoço, nosso tempo de família. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, e que a graça, a unção e o poder de Deus, que as misericórdias do Senhor possam estar contigo, conosco todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, e amém, e amém. Deus te abençoe, bom domingo para todos.